Transformações cíclicas. Vem comigo. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas. A para B, olha a setinha, essa setinha é importante. A para B, B para C, C para A. Eu nem sei se está perguntando isso, mas vamos relembrar um pouquinho da teoria. A para B é isobárica, tem pressão constante. B para C, eu tenho duas possibilidades. Ou é isotérmica ou adiabática. Pela barriga, ela provavelmente é uma isoterma. A adiabática seria um processo mais rápido, mais inclinado. Tá? Mas poderia ser isoterma ou adiabática por ser uma hipérbole. E já o processo CA, ele é a volume constante. Então ela é isocórica. Então, são informações ricas que às vezes são válidas para a gente chegar a algumas conclusões. Então ele diz, a respeito dessas transformações, nós fizemos 3 afirmativas, eu quero saber qual das afirmativas é a correta. Opa, olha só, note a dot, BC é uma isoterma. Olha que legal, hein? Então ele afirmou pra gente que realmente isso aqui é uma isoterma, temperatura constante. Aqui nós conseguimos verificar que eu tenho o quê? Pressão igual, então pressão constante, isobárica. E de C para A, volume constante, isocórica. Isocórica. O que é interessante? Se é isoterma, o meu ΔU igual a 0. Se é isocórica, eu tenho trabalho igual a 0. Agora o resto, vamos ver o que ele está pedindo. O trabalho realizado no ciclo total, ele é nulo? De forma alguma. O trabalho realizado em um ciclo fechado, ele sempre será igual numericamente à área desse ciclo. Então essa área representa para a gente o trabalho total realizado. Então é falso. A energia interna do gás no estado C, no ponto C, é maior que no estado A. A energia interna está associada à temperatura. Certo? Então a gente tem que calcular basicamente a temperatura. Se no C para o A eu tenho uma transformação isocórica, né, ou isométrica, e houve uma transformação do C para o A, eu posso dizer que PC, VC, TC é igual PA, VA, TA. Do A para o C houve uma transformação gasosa. O volume é o mesmo. Cancela. Então nós chegamos que, por matemática, vou passar o TA para lá. É igual a PA vezes TC sobre PC. Essa é a relação que eu cheguei ao utilizar aí as transformações gasosas. E isso me diz muita coisa. A relação entre temperaturas depende de quem? Depende dessa razão de pressão do A e pressão do B. É só verificar quem que é maior. No gráfico é visível que é maior a pressão no ponto C. Se a pressão no ponto C é maior do que a pressão no ponto A, significa que essa razão, essa divisão, vai ser de um número menor por um número maior. Ou seja, isso aqui vai ser um número menor do que o 1. Ser um número menor do que 1, por exemplo, 0,8, 0,5. Então, isso implica que a temperatura do A também será menor do que a temperatura do C. Se a temperatura do A é menor, a energia interna do A também é menor do que a energia interna do C, porque a energia interna é proporcional à temperatura. Ou, em outras palavras, lendo ao contrário, a energia interna do C ela é maior do que a energia interna do A. Então, a afirmativa 2 é verdadeira. E para encerrar, a afirmativa 3. Durante a transformação de A para B, o gás recebe calor e realiza trabalho. Bom, se é uma transformação
isobárica. Significa que nessa transformação de PA, VA, TA, eu tenho PB, VB, TB, certo? Reparem que do A para o B, a pressão é constante. Vai embora a pressão. Então, o que sobrou? Sobrou que o volume do A é igual a TA, TB, vezes volume do B. Se o volume... Desculpa, vou fazer o contrário, gente. Se o volume do B é maior, essa razão é menor, né? Mas eu também posso concluir que para aumentar o volume, eu realizei trabalho, né? E realizando trabalho, eu com certeza tenho que receber calor. Por quê? Porque a minha temperatura aumentou. Então bem verdadeiro, ficando assim E a afirmativa correta.